E agora? Melhorou? A gente vai aprendendo. Paciência comigo, que eu aprendo. Eu já aprendi tanta coisa nessa vida. Eu vou aprender a lidar com isso aqui também. Claro, porque o que importa aqui, eu digo, repito, não é tanto o meio. Eu sou jornalista e eu aprendi na primeira aula de jornalismo o que é meio e mensagem. O meio é o canal pelo qual a mensagem flui. Aqui nós temos o canal, mas a mensagem é o conteúdo. E o conteúdo é o mais importante. E eu espero levar um bom conteúdo para você nessa primeira live, 22 de fevereiro de 2024, uma coisa e outra. Então eu começo com o tema de hoje, que trata de fatalidade, livre-arbítrio. Nós que vemos um amigo, um irmão partir para a vida maior, desencarnar, morrer, nós ficamos, mas ele tinha que ir, e tinha que ir dessa maneira. Poxa, por que fulano foi e Beltrano não foi ainda? Nós começamos a perguntar, mas aquele que andava pela rua e caiu uma pedra em cima dele da construção e ele faleceu. Aquele que morreu com a bala perdida, quer dizer, bala perdida não existe. A bala podia estar perdida, mas a pessoa que recebeu a bala, não. A vítima estava no lugar certo, na hora certa. Porque fatalidade só há instante da morte. Vamos recorrer a esse livro aqui, ó, está aparecendo aqui. O Livro dos Espíritos, que vai embasar a nossa reflexão hoje. Vamos lá. Vejam. Existe o acaso nos fatos de nossa vida? Como entender o que chamamos fatalidade? É permitido ao homem alterar a rota de sua existência e modificar o gênero de sua morte? E essas perguntas são minhas, eu que estou fazendo essas indagações. Mas agora sim, eu estou com o Livro dos Espíritos aqui, eu pincei essa questão 853, que está lá na parte 3ª, capítulo 10º, da Lei de Liberdade. Lei de Liberdade. E Allan Kardec coloca essa questão aos espíritos. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Então há nisso fatalidade? Aquela história da pessoa que se salva de um acidente terrível, sai do carro para pedir ajuda e é atropelado e morre. Ou aquele que vai tirar uma foto lá no penhasco, uma foto linda, vai andando e cai. E aquele que cai e fica dependurado num galho de árvore e não morre. Veja a resposta dos espíritos. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só é o instante da morte. É irreversível, morreu. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Ainda há mais uma questão aqui, porque Kardec insiste, Kardec é insistente, né? Ele diz assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido revelado quando escolheu tal ou qual existência. É o tal pressentimento. A gente tem vários casos aqui. Um dia nós faremos uma live para falar desse sentimento de segunda vista, esses insights, esses sonhos premonitórios. Então, nós temos muito material para trabalhar aqui. Mas hoje vamos continuar falando de fatalidade. Então, é isso. Quando soa a hora, não há como evitar. Mas, se não for a hora, você pode levar 8 tiros a queima-roupa e sobreviver.
E, se for a hora, uma queda simples da escada, um acidente frágil, talvez uma criança cai da bicicleta assim, devagarzinho, a criança cai, tem uma hemorragia, vem a falecer. É um caso que está num livro aí de uma mãe que procurou o Chico Xavier para perguntar, mas minha mãe caiu, minha filha caiu da bicicleta, morreu, meu filho. E Chico diz para ela, imagine, minha amiga, se fosse no seu colo que ela tivesse caído. Ela estava no seu momento de partir. E assim aconteceu. Se não fosse ali com a babá, que estava acompanhando a criança na bicicleta, seria na rua, no teu colo. Bem, eu trouxe essa figura sinistra aqui, não é para assustar ninguém, não. Eu queria lembrar uma lenda árabe, que às vezes eu conto aí nas palestras. Eu acho divertida, mas encerra um ensinamento importante. O homem entra no palácio do seu senhor, lá nas Arábias, né? E o sultão o vê, mas o que acontece? Ele está apavorado, o homem diz, Senhor, me autorize a tirar um dos seus cavalos, eu preciso sair daqui imediatamente. Mas por quê? Desculpe, parece que tem um ruído aqui atrapalhando. Por que sair daqui assim? Eu tenho que sair agora, me dá um dos seus cavalos. Tá bem, pode tomar o mais rápido dos meus cavalos e vai, mas diga pelo menos para onde vai. Bagdá, Senhor, eu vou para Bagdá. Que Deus te acompanhe, Alá o acompanhe, vai. E por que essa pressa? Ela está aí, Senhor, eu a vi. Quem? A morte, Senhor, ela está aqui, nos jardins do palácio. Eu a vi quando entrei. E por isso eu não posso ficar aqui. Eu devo ir e partir agora. Então vai, Alá te acompanhe. Ele foi. Aí o sultão cofiou a barba, pensou, falou, puxa, mas se esta senhora indesejável começa a vir aqui no meu palácio, eu vou perder muitos homens. Ele disse que a viu aqui nos jardins, eu vou lá ver. O sultão desceu as escadarias e foi até os jardins, tinha uma fonte, e logo ele deparou aquela figura sombria, seu manto negro, uma foice ao ombro. Falou, você aqui? A morte disse, eu estou em todos os lugares, não é? Mas você tinha que assustar o meu servo, ele partiu daqui desesperadamente. Não, eu não o assustei de forma alguma, ao contrário, ele quem me assustou. Como assim? Meu encontro com ele é em Bagdá, não aqui. Que nós precisamos conviver com isso, e não há nenhum de nós que não esteja encarando a tal morte em sua vida. Seja dentro da própria família, seja na família do outro, seja de um amigo, seja na parentela, seja por conta da velhice que vem e leva os nossos genitores, um a um, mas seja também pela mão da providência divina, por uma enfermidade impiedosa que vem e leva, seja num acidente daqueles que nós ficamos perplexos, não entendemos, não é? E Kardec inquire as vozes do além, os espíritos da falange que o assistem na codificação. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? São fatos predeterminados? E o livre-arbítrio não conta? A resposta, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez. Olha, gente, a fatalidade, ela ocorre a partir do momento que nós decidimos por tal caminho. Fazemos tal escolha, nós assinamos a nossa sentença.
Ao encarnar, quer dizer, antes de vir para a Terra, e ganhar um corpo e iniciar uma existência, nós já fizemos uma espécie de escolha, um gênero de vida. Se nós, por exemplo, precisamos resgatar algo na área do orgulho, então nós nascemos e escolhemos nascer justamente num meio humilde e simples, para educar a própria alma. Então fazemos a escolha. Olha, eu fiz uma vida de abusos, agora eu quero consertá-las. Eu abusei de muitas mulheres. Hoje, nessa existência, eu quero ver mulher para sentir na pele o que eu fiz às mulheres. Olha aí. Ó. Então, escolhendo o tipo de prova, o espírito, então, já sabe qual tipo de consequência e qual tipo de experiências ele vai viver. Ah lá, e o espírito diz, falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e quanto ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Naturalmente, aí pode ser o espírito São Luís que está dizendo isso, aí na primeira pessoa, falo das provas físicas. Mas lembrando que todo conhecimento encerrado na codificação é de um colegiado de espíritos, tá? Bom, vocês entenderam? Ah, assim também. Se os homens da terra sabem ser generosos, piedosos, que dirá nosso Pai? Nosso Pai, ele não quer sacrifício, ele não é aquele Pai terrível, diz, pague tudo o que deves. Ele é amoroso, ele fala, bem, como é que você pode atenuar aí sua dívida? O bem que você faz anula o mal que você já fez. O amor cobre a multidão de pecados. Está em Pedro, no Ato dos Apóstolos. E vejam, há um pensamento que já atribuíram a Chico Xavier, já atribuíram a Emmanuel, já atribuíram até o Bob Marley, mas não é de Chico Xavier. Eu até vi no filme As Vidas de Chico, um momento em que Chico, vivido lá pelo ator Ângelo Antônio, né, diz, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isso é de Roberto Sherman, um psicólogo, no livro que ele publicou em 82, Rejection, Rejeição. A frase é dele, gente. Não há por que usurpar o pensamento dos outros. Aliás, não deixar a sombra de dúvida. Eu tenho aqui uma dica de um livro, Quem Tem Medo da Morte, do meu amigo saudoso Richard Simonetti, lá de Bauru, que partiu há 2 anos. Eu sempre engano as datas, mas ele já está no lado de lá, na vida maior. Esse livro dele, como outros tantos, né, tem uma linguagem muito fácil, leve e muito bem escrita. Richard Simonetti, ele trabalhou em banco quase a vida inteira, né? Banco do Brasil, pula de uma cidade para outra. A última cidade onde ele permaneceu mais tempo é Bauru, foi Bauru. E lá ele se aposentou e continuou trabalhando no Centro Espírita Amor e Caridade, na rua 7 de Setembro, em Bauru, que eu conheci, uma obra fenomenal. E ele foi presidente por quase 30 anos, inclusive ele falava, tudo que eu prego aqui, eu sou o primeiro a contrariar. Não se pode ter um mesmo presidente tanto tempo. Então, um dia eu vou ter que passar esse bastão para alguém. E um dia ele teve que passar a presidência do centro e continuou escrevendo seus livros. Ele se dizia um operário da palavra. Agora eu vou projetar um vídeo para vocês, que eu deixei um vídeo aqui. Vamos ver se não vai dar nenhum problema aqui. Mas eu tenho um vídeo aqui para apresentar.
É um vídeo de Divaldo Franco, no qual ele fala também sobre esse mesmo tema. Perguntaram para ele se o acaso existe em nossas vidas. Eu trouxe a tela aqui para a gente ver. Vamos compartilhar a tela? Cósmicas são todas perfeitas. E aquilo que me acontece agora, casualmente, tem uma origem já recuada. Nós somos semeadores. Às vezes passamos por um jardim e o vemos muito bonito. Há uma anedota protestante muito curiosa. Um homem chegou à casa de um fazendeiro e viu que o jardim era belíssimo. Então disse para ele: Mas que maravilha, hein? Como Deus lhe ajudou a que o jardim ficasse muito bonito. E ele respondeu assim: Era bom que você visse o jardim antes que Deus me trouxesse para cá. Então, o jardim, ajudado por Deus, era fruto do esforço da criatura humana. Deus ajuda quem se ajuda. Então, existe uma lei de causa e efeito. O acontecimento dito casual é o efeito de uma lei desconhecida, algo que nós fizemos e não nos demos conta. Por isso que o Espiritismo também eliminou do seu vocabulário a palavra karma, essa palavra sânscrita, que é fez o mal, tem que sofrer o efeito. É a antiga lei de Talião. A lei de causa e efeito é fez o mal, mediante o bem, você resolve o mal que fez. Então, quantos acontecimentos nos surpreendem pela sua originalidade, mas eles estavam dentro de um programa de nossos atos. Isso nos leva a uma velha questão evangélica. Até os cabelos das vossas cabeças estão contados. Quando eu era muito jovem, isso me parecia absurdo, até que eu entendi que a lei está a par de tudo, é a lei que opera tudo. Daí não existe um acaso sob esse aspecto.